Olá! Há cerca de 4.000 anos, algum sábio babilônico foi capaz de descobrir um método numérico para calcular a raiz de 2 de uma forma muito precisa. Na verdade, numa tábua de argila, que é conhecida na arqueologia como a tábua YBC 7289, a raiz de 2 está expressa como 1,414213, o que é um valor correto com 6 casas decimais. Mais ou menos 3.500 anos depois, o Isaac Newton e o Joseph Hobson expandiram essa ideia, generalizaram essa iteração que é capaz de fazer esse resultado, criando o que hoje é conhecido como método de Newton-Raphson ou método das tangentes, que curiosamente usa cálculo diferencial porque explora a derivada de funções que sejam deriváveis. A gente não vai falar hoje sobre o método de Newton-Raphson, ou seja, sobre essa generalização, mas a gente vai falar sobre análise, e em particular a gente vai justificar a convergência desse método, ou seja, a gente vai mostrar que a sequência xn de números reais, criada a partir do n igual a zero indo para infinito, dessa maneira, de forma iterada, ela é capaz de convergir para a raiz de 2 de uma forma muito rápida, a gente vai explicar em que sentido, e usando para fundamentar essa convergência o axioma do supremo, que a gente já lidou em masterclass anterior. Na verdade, a gente vai usar a versão do axioma do ínfimo, mas é o mesmo resultado. Então, comecemos nossa masterclass dizendo que se você escolher um x0, ou seja, um valor inicial, um valor semente qualquer positivo, a gente pode fazer a média aritmética dele e do valor n sobre x0, onde o n é um valor real positivo pré-fixado, em relação ao qual o nosso objetivo é obter a raiz do n. Então, para a gente reproduzir um pouco do que talvez os babilônicos fizeram, a gente vai tomar o n igual a 2, para conseguir aproximar a raiz de 2. Tá? Então, se o x0 for positivo qualquer, o n sobre x0 também vai ser positivo, porque é um quociente de números positivos, números reais, e a média aritmética deles é a metade de um mais o outro. Claro. E essa média é que vai definir o próximo elemento real da nossa sequência, que vai ser o x1. E agora, eu queria mostrar para vocês na reta real um resultado interessante. Se a gente imaginar que o zero está aqui, que o x0 está em algum lugar por aqui, então de duas uma. Ou o x0 é maior do que a raiz de n, ou ele é menor. Os babilônicos, pelo que eu pesquisei, eles tomavam o x0 como sendo a metade do n em questão. Né? Então, no nosso caso, como a gente vai tomar o n igual a 2, eles escolhiam, nesse caso, o valor 1. Então, aqui está o x0, aqui está o valor n sobre x0, que no caso vale 2, e a raiz de n, que é o nosso objetivo, o nosso foco, está em algum lugar entre o 1 e o 2. Se você preferir optar por um x0 maior do que a raiz de n, por exemplo, um x0 que eu vou chamar de A, de alternativo, como sendo, por exemplo, o próprio n, que no nosso caso seria o 2, então aqui, por exemplo, estaria o x0, e o 2 sobre o 2 seria 1, que seria
o n sobre x0. Onde no nosso caso o n é igual a 2, né? E o x0 seria igual a 2 também. Então 2 sobre 2 e 2. Agora, independente de qualquer desses dois valores, né, dessas duas possibilidades, aqui é um diagrama para x0 entre 0 e raiz de n, e aqui é um diagrama para x0 maior que raiz de n, curiosamente, a média dos dois vai ser sempre um valor à direita do raiz de n. Por quê? Porque um resultado conhecido, já provavelmente na época dos babilônicos, é que a média geométrica de dois números reais positivos é sempre no máximo a média aritmética deles, e vale a igualdade só quando os dois números escolhidos forem iguais. Ou seja, a raiz de AB é sempre menor ou igual a A mais B sobre 2. E só vale o igual quando eles são iguais. E por que isso tem a ver com o nosso problema? Porque da forma como eu escolhi o x0 como sendo A e o B como sendo n sobre x0, primeiro eu tenho a certeza de que eles são diferentes. Por quê? Porque x0 só vai ser igual a n sobre x0 se o x0 ao quadrado fosse n. Mas isso garantiria que o x0 que é positivo tinha que ser a raiz de n. E uma vez que o x0 não é a raiz de n, porque eu escolhi um valor de x0 positivo, sei lá, com um número finito de casas decimais, isso significa que a média geométrica desses dois números A e B, e essa média é exatamente a raiz de x0 vezes n sobre x0, que é a raiz de n, que é o nosso valor procurado, ela é menor do que o x1. Então, independente de onde você escolheu o x0, é certeza que o x1 está do lado direito do valor procurado. E a partir de agora, quem a gente vai escolher como x2? Por definição, vai ser a média geométrica entre o anterior e n sobre ele. De novo, esses dois têm como média geométrica a raiz do n, é a mesma conta. E essa média geométrica é menor que a aritmética associada, ou seja, x1 mais n sobre x1 dividido por 2. Por quê? Porque eu sei que esses dois elementos são diferentes, porque x1 não é a raiz de n. Por que não? Porque eu sei que o x1 foi tomado maior do que a raiz de n. Portanto, esse daqui, por definição, vai ser o segundo número real que aproxima a raiz de n, e ele está abaixo do x1. Ou seja, a raiz de n é menor do que o x2, que por sua vez é menor do que x1. Ou seja, o x2 está em algum lugar por aqui. Como é que você tem certeza? Porque o x2 é meio de x1 mais n sobre x1. E isso daqui vai ser menor do que o x1, desde que x1 mais n sobre x1 seja menor do que 2x1. O que vai acontecer se somente se o n sobre o x1 for menor do que 2x1 menos x1. O que vai acontecer se somente se o n for menor do que x1 ao quadrado. E é o caso. Por quê? Porque isso acontece exatamente se e só se a raiz do n for menor do que o x1, porque o x1 é um valor positivo. E é isso que acontece. A gente já sabia que o x1 era maior que a raiz de n. Portanto, o x2 é menor do que o x1, e essas duas representações são viáveis para cada um desses dois casos considerados. E agora você já entendeu. O terceiro elemento que a gente vai escolher, por definição, vai ser a média entre o x2 e o n sobre x2. De novo,
o x3 está acima do raiz do n, e pelas mesmas contas dá para mostrar que o x3 está abaixo do x2. Então o x3 está por aqui, ou por aqui. E a gente consegue continuar fazendo isso de maneira iterada para sempre. Ou seja, a gente construiu uma sequência xn. Aqui eu vou partir do 1, não do x0, porque a partir do 1, o que acontece desse lado é igual nos dois casos. É uma sequência de números reais, decrescente, porque ela está sempre com cada elemento menor do que o anterior, estritamente decrescente, e limitada inferiormente. Por quem? Por exemplo, pelo raiz de n. O raiz de n está abaixo de todo xn. Raiz de n é abaixo de xn para todo n maior ou igual a 1. Então é um limitante inferior para esses números reais. E vocês sabem que se você criou uma sequência decrescente ilimitada inferiormente, então o conjunto formado por esses números reais é um subconjunto dos reais, ele é não vazio e ele é limitado inferiormente. Pelo axioma do supremo, no caso do ínfimo, existe o ínfimo, que na verdade, como número real, que é o limite para n indo para infinito dessa sequência que a gente criou, que eu vou chamar de L. Fábio, pois não. Esse L é a raiz do n? A resposta é sim. Esse L, esse limite, é exatamente a raiz quadrada do n, que é o valor exatamente que a gente procura. Como é que a gente prova isso? É o que a gente vai ver agora. Uma vez que a nossa sequência xn foi criada a partir dessa iteração, então, o que a gente pode dizer é que o xn mais 1, fazendo n tender a infinito, converge para esse limite, que é um número real. Mas o mesmo acontece para esse xn. Porque é, na verdade, a mesma sequência. E esse termo, no limite, vai para essa constante dividido pelo limite desses elementos. Desde que, claro, o L seja diferente de zero. Mas ele é. Por quê? Porque a gente já sabe que o valor que a gente procura é o limite de uma sequência de números reais, sequência essa de valores positivos. Todos eles, ó, note que é positivo em qualquer dessas duas situações para todo n maior ou igual a 1. Então o limite para n indo para infinito que a gente já sabe que existe do xn, que é sabidamente positivo. Portanto, está justificado que o meu L é maior do que zero. Então, uma vez que no limite esses elementos aparecem, então é verdade que a igualdade vai ser conservada, garantindo que o L precisa ser meio de L mais N sobre L. E se vocês fizerem essas contas, vocês vão perceber que o L vai dar exatamente igual à raiz de N. Em outras palavras, acabamos de provar que essa iteração ela é capaz de nos levar para a raiz de N, qualquer que seja o N positivo prefixado.
Alguns de vocês podem se sentir incomodados porque vocês sabem que o método de Newton-Raphson tem alguns problemas. Pois é, mas nesse caso, para esse algoritmo, que é um caso particular para o cálculo da raiz quadrada de qualquer número real positivo, não existem exceções. Ou seja, aqui realmente você consegue essa convergência para qualquer valor semente de x0 positivo prefixado, e essa convergência é muito rápida. Primeiro, através de um exemplo prático. Quando n for igual a 2, tomando o x0, por exemplo, igual a 1, perceba que o x1 vai ficar a metade de x0 mais n sobre x0. Ou seja, a gente vai ficar com o x1 igual a 1,5, né? 3 meios. Pegando o x1 igual a 1,5, o x2 vai ser a metade de 1,5 mais 2 dividido por 3 meios, ou seja, mais 4 terços. Fazendo essa conta, vocês vão ver que isso daqui vai dar 17 dozeavos, que é aproximadamente 1,417. Por falta, 1,416,6. Daí, o x3 vai ser meio de 1 ponto, o valor exato é 41 dízima no 6, tá? Mais n dividido por 1,416, e fazendo isso de maneira aproximada, a gente já vai obter 1,414215. Em outras palavras, eu já tenho aqui 5 casas decimais corretas. Truncando aqui, claro, por exemplo, para 1,4166. A pergunta é, como controlar essa convergência? Como garantir que o que aparentemente é muito bom para o caso n igual a 2, ele é muito bom em geral? Ou seja, como eu avalio a convergência desse algoritmo de extração de raiz quadrada? Uma forma bem simples de fazer isso, talvez os próprios babilônios já tiveram desenvolvido. Para começar, a gente pode chamar de alfa a raiz do n, ou seja, o valor exato que é aquele para o qual a gente quer se aproximar. E vamos chamar de EK o erro que a gente está cometendo na késima escolha, ou seja, no xk envolvido. O que eu quero dizer é o xk menos alfa, o valor que eu estou tomando menos o valor exato. E aqui eu posso considerar sem módulo, porque para todo k maior ou igual a 1, a gente viu que o xk está sempre acima da raiz, independente do primeiro valor, do valor semente x0 que a gente tinha escolhido. E agora? Agora o que eu percebo é que o erro na próxima iteração, ou seja, por definição, o xk mais 1 menos alfa, ele é, na verdade, possível de ser escrito como sendo meio de xk mais n sobre xk, que é o xk mais 1 menos alfa. E eu posso trazer o alfa para dentro desse parênteses, pegando metade, digamos, para o xk e metade para essa outra parcela. Ou seja, eu posso escrever isso assim, olha. Xk menos alfa, é menos alfa sobre 2, na verdade, né? Mais menos alfa sobre 2. Portanto, tirando alfa sobre 2 daqui e alfa sobre 2 daqui, é o mesmo que eu tirar alfa, digamos, fora desse multiplicador, fora desse produto. E agora? Agora eu percebo que isso daqui pode ser expresso da seguinte forma. Meio de xk menos alfa mais alfa ao quadrado, e daí eu coloco um alfa em evidência,
que multiplica alfa sobre xk menos 1. Correto? Vejam, alfa ao quadrado sobre xk menos alfa, que é exatamente o que eu tinha antes. Alfa ao quadrado sobre xk menos alfa. E agora eu tiro o mínimo aqui dentro e fico com xk menos alfa mais alfa, que multiplica alfa menos xk sobre xk, que é identificável com esse, desde que eu troque o sinal desse fator. Então eu posso colocar um sinal de menos 1 aqui à frente e fazer a multiplicação por menos 1 aqui. Qual é a vantagem? É que agora eu vou colocar o xk menos alfa em evidência. Vai ficar meio xk menos alfa, que multiplica 1 menos alfa sobre xk. E agora? Agora eu tiro o mínimo de novo aqui. E eu fico com xk menos alfa, que é, portanto, meio xk no denominador, xk menos alfa ao quadrado. E xk menos alfa, vejam, é o erro na iteração anterior. Ou seja, o meu erro na k mais 1ª iteração é meio erro na késima iteração ao quadrado vezes 1 sobre xk. Esse valor, metade de 1 sobre xk, ele pode ser majorado. Por quê? Para todo k. Que a gente viu que xk é sempre maior que a raiz de n, valor fixo, para todo k a partir do 1. Então o dobro de xk é maior que o dobro disso, e como são números positivos, o inverso é menor do que o inverso de 2 vezes raiz de n, para todo k maior ou igual a 1. Portanto, substituindo essa expressão por essa, a gente descobre que isso daqui é menor do que 1 sobre 2 raiz de n vezes o erro quadrático da etapa anterior. Em outras palavras, a gente acabou de provar que a cada etapa a gente tem um erro que é proporcional, isso é uma constante positiva, ao quadrado do erro da etapa anterior. Mas veja, à medida que os xk's, a sequência, está indo para a raiz do n, a partir de um k suficientemente grande, esse erro, essa diferença, é já menor do que 1, bem menor do que 1. E quadrados de números positivos menores do que 1 ficam ainda menores. Portanto, percebam que a cada etapa dessa iteração, a gente fica com o erro muito menor do que o erro que a gente tinha na etapa imediatamente anterior. E, portanto, independentemente do valor semente x0 positivo que a gente escolha, em poucas etapas a gente vai obter um valor da raiz quadrada do n positivo prefixado muitíssimo satisfatório.